O bando do Falcão, em um espetáculo de bravura, expulsou as legiões de centenas de milhares do vasto Império Kushar. Os cavaleiros salvos entoavam incessantes celebrações e homenagens ao líder, cuja beleza esplêndida era tão resplandecente que ameaçava ofuscar-lhes a vista, caso a contemplassem por tempo demais. Aquele, sem dúvidas, é Sir Griffith, o Falcão Branco, o herói e salvador de Midland, concluía Owen, ao também admirá-lo. Eu já sabia que ele era um homem difícil de esquecer, mas isso é como se ele tivesse uma aura de alguém que não pode ser tocado. O portão para a cidade de Vitrania se abre, e escoltado por numerosos cavaleiros, Lord Vandaiman, junto a outros nobres, se aproximava do Falcão. O Lorde se apresenta e presta seus agradecimentos. Griffith, por sua vez, apresenta seu exército. Somos o bando do Falcão, sob o controle direto da dinastia real, o exército da libertação de Midland. Ele diz que os demais exércitos devem obedecer às suas ordens para que fiquem como ilustres residentes. Aqueles que não conseguirem engolir tais condições serão privados de interferir com seu país. Tamanhas palavras audaciosas irritam os nobres. Afinal, quem ele pensa que é? Por que estaria se fazendo autoridade? O Falcão diz representar o único exército regular de Midland, o que irrita profundamente os nobres exilados de Midland, que estavam por ali. Owen seguia assistindo, sem dizer uma única palavra. Faz muito tempo, meu senhor. Que sorte minha encontrá-lo em saúde. O Falcão Branco. É incrível que ainda esteja vivo. O nobre, em um tom de elevada incredulidade, indaga como Griffith se atreve a proclamar que seu bando é o único exército legítimo de Midland. Tais alegações soam como meros devaneios, pois afinal, o exército regular de Midland é reservado a cavaleiros liderados por aqueles com direito de sangue. O que fizeram as forças conduzidas pelos nobres nos campos de batalha? Alguns foram ceifados, outros fugiram, enquanto nós, servos do Exército da Libertação, enfrentamos Kushans nas próprias terras de Midland. Retruca loucos, deixando os opositores sem palavras. O princípio básico do exército regular é defender seus patriotas e seu povo, principalmente quando a dinastia real entra em crise. Vocês não cumpriram com suas responsabilidades. Então não importa se acham que ainda possuem alguma autoridade. Agora vocês não passam de um exército privado. Mesmo que não tomasse partido, Owen concordava com cada palavra desferida pelo líder dos lanceiros. A princesa Charlotte está desaparecida, alega um dos palhaços da nobreza. São vocês que estão liderando sobre uma falsa autoridade aqui. Não passam de criminosos. Ele continua a proferir palavras de acusação e o Falcão as escuta em silêncio. É quando alguém, vindo de trás, toma a frente de Griffith. Isso é um mal-entendido, diz a Rainha Charlotte, pro completo choque de todos os nobres de Midland. Imediatamente eles descem de suas montarias e se curvam perante a rainha. Esse momento parecia deixar Charlotte sob pressão, nervosa, afinal, nunca exerceu seu papel de líder. Griffith a toca suavemente na mão. Ele lança um olhar reconfortante. Como num passe de mágica, seu coração acelerado se acalma. Por favor, levantem suas cabeças, ela diz com firmeza. Eu, Charlotte Beatrix Marie Rode Wyndham, rainha de Midland, anuncio meu noivo, o líder do bando do Falcão, Sir Griffith. Dou a ele a nomeação de comandante supremo do exército regular de Midland. Os nobres cochicham entre si o quão absurdo isso é, mas Owen os diz para não questionarem os assuntos da rainha. Afinal, as palavras de antes do cavaleiro não eram mentiras. Os antigos líderes fugiram de sua terra natal e os territórios vizinhos foram conquistados. Eles novamente baixam a cabeça. Obedeceremos vosso desejo, Sua Alteza, dizem, em uma só voz. Federico se aproxima e pede para conversar com a rainha e seu noivo. Entendo o que disseram. Contudo, essa guerra não é só de Midland. Essa guerra é uma continuação de tempos. Foi uma cruzada santa entre as nações aliadas do Vaticano e os Kushans, em nome do nosso Deus. E assim nós transcendemos a estrutura das nações.
Portanto, as maiores glórias não seriam a transcendência do quadro nacional e o desejo de batalhar como companheiros em nome de Sua Santidade o Papa? Novamente, o Falcão se mantém em silêncio total, deixando o desenrolar da história falar por ele. Uma carruagem com símbolos da igreja se aproxima, escoltada por cavaleiros que erguiam bandeiras de mesmo símbolo. A carruagem para, e de dentro dela sai Papa Pontiff, junto de Sônia e Mil. Ficam todos como que petrificados, em um profundo estado de surpresa. Deus abençoe! Sônia e Mil o ajudam a caminhar. Griffith e Charlotte se ajoelham perante o Papa. Só agora, Pontiff notou a presença do Falcão. Ele se ajoelha, põe as mãos no chão, então joga o rosto contra o solo poeirento, como se estivesse na presença do próprio Deus. Todos ao redor ficam congelados, sem entender absolutamente nada. Por favor, levante a cabeça, Sua Santidade. É real! Com um olhar, com apenas um olhar, eu te reconheci. O Papa dizia, emocionado. Os demais homens da igreja o diziam para levantar, mas o Papa retrucava para que não se metessem. Essa é a primeira vez que nos encontramos, mas eu te conheço. Ele completa. Griffith então ajuda o velho a ficar de pé. Para todos vocês, filhos de Deus, que se juntaram aqui nessa terra, por favor, ouçam minhas palavras. Eu tive uma revelação divina. Esse Senhor, o Falcão da Luz, é nosso Salvador divino. Tudo será bem cuidado por esse homem de Deus. Todos então remetem as palavras do Papa àquele som, onde o Falcão de Luz, com suas asas brilhantes, rompia a escuridão. Falcão de Luz, nosso Salvador divino, murmuravam os soldados ao redor, maravilhados. Então, gritam de emoção. Alguns até se ajoelham. Enquanto isso, o grande navio de Roderick enfrentava as agitadas águas do oceano. O Cavaleiro da Clava, que por acaso acabou embarcando também, lutava em treinamento contra Isidro, com armas de madeira. Sua clava, no caso, era um esfregão. O balançar do navio faz um balde cair bem nos pés de Isidro, que o chuta até a cabeça do homem, o bloqueando a vista. Depois, Isidro joga algumas maçãs no chão. O homem acaba caindo. Isidro saltava na direção do adversário, preparado para o golpe final, mas acaba levando uma paulada no bigode. Essa foi por pouco. Roderick e os homens do navio se divertiam assistindo o combate. Velho da barba preta, isso foi golpe sujo. Eu sou Barba Negra, o Cavaleiro. E deixa de ser reclamão, você começou com golpes sujos. Mas eu sou pequeno, foi o que deu pra fazer. Mesmo como mentor do garoto, não me responsabilizo moralmente por ele. Puck Yoda diz. Estou um pouco enjoado. Vou dar umas voltas para me recuperar. Nada disso, tá na hora de voltar pro serviço. Invadir o barco, então tem que trabalhar, é o mínimo. Invadir nada, tá mais pra sequestro. Se bem que com a batalha contra os Kushans, foi sorte minha ter sido sequestrado enquanto dormia. O homem começa a limpar e Sérpico elogia. Ótimo trabalho, oficial Azan. Eu não conheço esse daí não. Morro de vergonha de dizer que fui expulso do Vaticano. E pensar que estaria mais uma vez reunido com eles. O desejo de Deus é mesmo incomensurável. Depois, Sérpico ia até o quarto onde Farnese estava, mas Ivarella não o deixa entrar, pois Farnese estava se preparando para fazer uma viagem para o outro mundo. Sérpico fica confuso, tenta espiar, mas a elfa fecha a porta na cara dele. Acontece que Farnese estava sem roupas, pois Shirk estava passando algo em seu corpo. Depois, volta a se vestir, deita e obedece às instruções de Shirk. Feche os olhos, relaxe, acalme sua respiração, respire profundamente, devagar, recite as escrituras. Suas sensações corporais estão desaparecendo gradativamente. Farnese começa a recitar. Progredio, Ado, Ruken, Shideren. De repente, todas as sensações haviam sumido. Suas mãos, seus pés, até a roupa que cobria seu corpo. Não sentia nada além de seu coração.
Farnese deu seu primeiro mergulho no mundo astral. Ela percebe que estava flutuando, olha para trás e nota seu corpo deitado na cama. Sem pânico, esse é seu corpo no reino astral. É seu corpo astral. Parabéns, isso é fruto de seus treinamentos diários. Shirk diz. Farnese segura as mãos do corpo físico de Shirk, mas a pequena também estava na sua forma astral, bem ali. No início, não conseguia acreditar que aquela simples maçã estivesse conectada às artes mágicas. Farnese diz. Quando eu voltei para casa de meu pai, passei a sentir que toda a viagem até aqui foi um sonho. Não, a verdade é que quando eu estava com vocês, eu me sentia inútil. Então fugi. Mas apesar disso, todos vieram por mim. Acreditaram em mim, mesmo sendo apenas eu. E Varela começa a dizer: do que você tá falando? Sem você, quem cuidaria da casca? Logo Shirk a cala e diz para Farnese: comigo foi o contrário. O que era importante para mim e o que tinha algum significado era minha mestra, a floresta e todos os espíritos em nossa volta. Para mim, os humanos eram só bárbaros. Eles eram habitantes do mundo exterior, então não tinham nada a ver com a gente. Mas desde que estou viajando com vocês, entre aqueles humanos dos quais eu me escondia, comecei a sentir um aconchego e paz. Eles são bárbaros, mas aconchegantes. Graças a eu ter encontrado vocês, um novo conceito para humanos nasceu dentro de mim. Depois disso, a bruxa chama sua aluna para irem lá fora. E então, flutuam para o alto, até ficarem mais altas que o mastro do navio. Farnese se sentia maravilhada. Voar lhe causava uma sensação de liberdade, prazer e uma pitadinha de medo. Ou quem sabe estivesse confundindo com emoção. Enquanto isso, Casca aproveitava a brisa, encostada na beira do navio. Guts, mantendo considerável distância, a observava. De repente, sua visão começa a desaparecer. Seu olho que via borrado se arregala. Ele toca no rosto e parecia também não sentir o próprio toque. Farnese e Shirk, nas suas formas astrais, viam a cena e ficavam confusas. Logo, Roderick vai até Guts. Ei, se ficar exposto ao vento, vai afetar seus ferimentos, comandante Guts. Me chama só de Guts, capitão. Nesse caso, me chama só de Roderick. Então, o que tá fazendo? Antes que Guts falasse qualquer coisa, Roderick percebe que de onde estava, podiam ver Casca. Entendo. Cuidando dela, né? Por que não chega mais perto dela? Seria mais seguro, não? Guts fica em silêncio. Roderick então pergunta o que Casca significa para ele. As bruxas escutam com atenção. Ela é sua mulher? Roderick acrescenta a pergunta. Quando Casca nota que Guts olhava, vira o rosto. Ela é minha. Farnese despertou, antes mesmo que pudesse ouvir o que Guts estava para falar. A princípio, ela não entendeu o porquê de acordar tão de repente, mas logo chegou a uma conclusão. Ela simplesmente não queria ouvir. Enquanto isso, Casca brincava de uma forma um tanto suicida em um dos mastros. Guts vai até ela para resgatá-la, mas isso só a faz ficar com mais medo. Ele estica sua mão e, para fugir, ela salta. Ele tenta pegar com a mão, mas era mecânica. Ela acaba caindo no mar e Guts mergulha logo em seguida. Roderick dá ordem para pararem o navio. Guts chegou até Casca. Agora que eu me lembrei. É que nem daquela vez. Roderick e seus homens vão até eles com um barco, e Casca é puxada para dentro. Uma onda acerta Guts logo em seguida. Seu pesado braço mecânico estava o empurrando para o fundo. Eu lembro que nem naquela vez que eu fiquei na costa com ela. É sempre para protegê-la de algo ruim que iria acontecer. Doces e um pouco tristes memórias do passado. Mas sempre no final. Guts acordou. Shirk diz que Roderick pulou no mar para salvá-lo. Guts levanta bruscamente, chamando pela Casca, mas ela estava bem. Farnese estava banhando. Shirk dispensa todos do quarto
pois o barulho irá agravar as condições do espadachim. Então Guts fica de costas, para que a bruxa possa redesenhar o selo que foi apagado pelo mar. Ele olha para o braço mecânico que fora tirado de si por um momento e deixado ali ao lado. Lembra da cena em que não conseguiu segurar a mão de Casca. Olha para seu braço que fora arrancado. Eu tinha esquecido. Eu só coloquei aquela coisa para derrotar meus inimigos. Agora é um simples pedaço de ferro. Tão facilmente. Ela fugiu. Mesmo se tentarmos juntar os pedaços cuidadosamente, algo dá errado. Eu acho que isso não significa que vamos voltar ao normal. Enquanto desenhava o selo, Shirky conseguia sentir que aquilo doía. Talvez seja um efeito da fusão de espíritos daquele momento. Ela conseguia sentir a ardência nas costas dele, por causa das queimaduras. Acabou aí? Ele pergunta. Então ela se apressa. Terminado o trabalho, ela se retira. Lembrando da conversa que Guts teve com Roderick, ela fica cabisbaixa. Enquanto isso, Farnese jogava um balde de água em Casca, que furiosa devolvia, molhando sua babá toda. Por quê? Farnese pergunta, assegurando nos ombros. Por que você é assim? Ele sempre arrisca a vida por você. Para sua segurança, várias e várias vezes ele se machucou. Ele está coberto por cicatrizes. E mesmo assim você não entende nada. E ele ainda... Farnese desaba de joelhos no chão e chama Casca de vaca sortuda. Casca, vendo que Farnese estava triste, começa a lavar a própria cabeça. Farnese deixa escapar uma lágrima e abraça sua protegida. Enquanto isso, o imediato de Roderick o diz para dar uma olhada no telescópio de bolso. O capitão o faz e avista 3 navios mercadores. E a bandeira era de Is. Alguns segundos atrás, eles eram um barco sem marca. Mas assim que eles nos viram, levantaram aquela bandeira. Também não responderam ao nosso sinal, diz o imediato. Entendo. Todos em formação de batalha! A agitação na preparação dos canhões alerta a todos os que estavam nos aposentos. Os 3 navios misteriosos seguiam se aproximando. Um dos homens de lá chamava pelo capitão, e por isso levou uma porrada que o derrubou no piso. Usa teu cérebro, trouxa. Aquilo é um navio de guerra. Não dá pra enfrentar uma monstruosidade dessa, não. O homem caído responde. Mas, capitão, nós tem 3 navios, e o capitão deles deve valer uma fortuna como refém. O homem mais uma vez apanha, e o capitão diz. É pra me chamar de chefe, filho de rapariga. Esses eram os piratas que outrora enfrentaram Isidro, Mil e Azan. Se continuar agindo assim, vou te jogar no mar. Eles são navio de guerra, mas nós é 3 navios. E devemos conseguir uma fortuna pelo capitão deles. Que coisa, como não pensei nisso? Me ouçam e gritem com todas suas forças, cambada. É hora de voltar a usar a nossa verdadeira bandeira. Cuida, seus malandros. A bandeira mudou. É uma bandeira pirata, tenho certeza. Sérpico e Isidro logo chegam até Roderick para saber o que estava acontecendo. Queridos convidados, estamos nos preparando para a batalha. É perigoso, então vocês poderiam levar as mulheres e feridos e escondê-los em algum lugar? Quê? A gente vai lutar também. Hey, não façam assim. Em terra vocês foram uma tremenda ajuda. Pelo menos deixem o mar aberto comigo. Isidro estava para questionar, mas Sérpico o diz para deixar isso com o especialista. Se ficarem, podem acabar atrapalhando. Roderick manda 4 de seus homens ajudá-los a levar o ferido para o porão. Antes que Sérpico descesse, Roderick o diz. Mestre dos ventos, deixe o Farnese sob seus cuidados. É Sérpico. Roderick então dá ordem. Mirem no corsário na asa direita. Fogo! Os canhões são disparados. Um dos navios dos piratas são atingidos. O segundo disparo foi suficiente para destruir. Essa distância? Que diabo de mira é essa? O Swabs foi derrubado! Com o telescópio de bolso, o chefe analisa o inimigo. Aquela cabeça de cavalo marinho. Pelas barbas de David Jones. Vixe Maria, é o navio de guerra de Is.
Nunca ouvi falar. Aquele navio já afundou 5 de uma vez. Como se chama o cabra mesmo? Roderick, o príncipe da navegação de Gis, o cavalo marinho de Roderick. Os piratas estavam sendo massacrados. Mesmo a tamanha distância não os salvava de serem acertados pelos disparos dos canhões. Isso é ruim, chefe. O piolho marinho e o mastro principal e o secundário do lesma de lama estão quebrados. Tá tudo morto na água. Cala a boca, covarde. Se é assim, temos que invadir o navio deles e atacar. Mas como? Usa o teu cérebro, desgraça. Grita o capitão, lascando uma mordida no nariz do homem. Roderick dá ordem para virar a porto, e rápido. Estratégia que, segundo o chefe pirata, é idiota. Tá virando, só tá vento. Numa batalha marítima, aquele que pega barlavento é o que pega vantagem. O chefe manda virar a porto e caçar os inimigos com tudo. Mas não dá, eles acabam se esbarrando no piolho marinho e no lesma de lama. Os dois navios derrubados. E com toda a fumaça, não dava pra ver os inimigos. Roderick havia planejado isso desde o início. E o chefe caiu direitinho. O chefe dá ordem para atirarem contra os obstáculos e passarem pela fumaça. Eles o passam, mas não viam mais o navio de Roderick. Ele deveria estar bem à frente, mas simplesmente sumiu. Acontece que o galeão de Gis havia dado uma volta para pegar o navio do inimigo de surpresa por trás. Quando os piratas percebem, já era tarde. Levam bala. Chefe, vamos ser mandados pra David Jones assim. A gente não devia ter começado uma luta contra o navio do príncipe marítimo Gis, não. O chefe dá ordem de retirada. Então, com o navio aos pedaços e abandonando os outros dois, ele vaza. Isidro grita para que eles tomem em seus tobas. O imediato pergunta se devem segui-los, mas Roderick diz que não. Com aquele dano, eles não vão ser mais problema. Depois disso, o capitão diz que todos os homens que não estiverem trabalhando têm o direito de se juntar a ele em um copo de rum. Isidro o olhava completamente chocado e admirado. Ele não esperava que Roderick fosse um capitão tão irado. No porão estavam Guts, Sérpico, Shirke, Ivarella, Casca, Farnese e Magnífico, que estava parecendo uma múmia. Eles percebem que os canhões pararam, então assumem que a luta acabou. A bruxa nota que Guts, que dormia, parecia estar sofrendo, como se estivesse tendo um pesadelo. Farnese pergunta se existe algum feitiço capaz de afastar esses pesadelos. Existe, ela responde, mas o colapso de Guts foi meio forte. Eu acredito que isso iria dificultar ainda mais as coisas. Acho que não podemos fazer nada além de esperar. Enquanto isso, a fera da escuridão, acorrentada, estava agitada. Rangia os dentes e se debatia para se libertar. Nessa ligação não achei que me manteria acorrentado. No momento em que você ganhou aquela concha, eu já estava liberto. Aquela bruxinha acha que me domou, mas é só algo temporário. Novos companheiros, pessoas que você deve proteger. Uma luz aconchegante. Muito bom por agora se pendurar em uma corda tão frágil. Entretanto, quanto mais eles se enlaçam em volta de alguém como você e eu, mais eles serão expostos à terra dos mortos. E então, um dia, eles serão dilacerados e jogados fora, que nem daquela vez. Ame-os bastante e sofra com a perda deles novamente. Quando isso acontecer, ninguém irá te parar. Você será completamente engolido por mim, correndo com hostilidade e êxtase. Então você irá se agarrar na luz que me queima por dentro. Por enquanto será assim. Irei te obedecer. Dentro de minhas profundezas, no fundo da escuridão, devo respirar levemente. Me deixe acorrentado. Me suprima. Eu guardarei meu poder. E então, um dia... Guts acorda de repente. Se coloca sentado. Põe a mão no rosto. O que aconteceu? Não consigo lembrar. Isidro vai até o porão para avisar que venceram a batalha. Ele gritava pra caramba porque ficou meio surdo por causa dos tiros de canhão. Ei, moleque. Sai da frente da luz.
Tá escuro aqui. A festa começou. Estavam todos bêbados. Bêbados de cair. Estavam dando rumo até pra Isidro. Também Azan, Sérpico e até mesmo os elfos estavam tomando um porre. Mais tarde, Puck, completamente bêbado, avista um barril de maçãs. Então parte para o ataque e acaba se prendendo lá. Pouco depois, bem próximo ao barril, Roderick se reúne com o Magnífico, que finalmente conseguiu enfrentar o enjoo e levantar. Você parece bem cansado. Então, sobre o que queria conversar? Ouvi por acaso de algum dos marinheiros. Eles estão dizendo que o destino daquelas pessoas é a Ilha de Skellig, a ilha conhecida pelos marinheiros como a lendária Ilha dos Elfos. Isso é verdade? Parece que sim. A lenda diz que o rei dos elfos está lá ou algo assim. Não é uma lenda, né? Eu não acreditaria se não tivesse a prova viva de que a ilha existe. Na verdade, temos 2 provas bem vivas. E onde você quer chegar? Quero sua força emprestada. Com seu poderio militar e seu navio, nós iremos conquistar a lendária Ilha dos Elfos. Conquistar? Sim! Vai dar muita grana, seremos poderosos e respeitados. Certo, mas antes, por que não pede a opinião dele? Diz Roderick, apontando para o barril. Magnífico abre a tampa do barril e se depara com Puck de peruca. Seu pilantra! Magnífico fica em choque. Puck começa a voar, mas Magnífico propõe um acordo. Se meu plano funcionar, eu te prometo a posição de Rei dos Elfos. Parece que Puck aceitou. Roderick, dando risadas, deixa o assunto de lado. Enquanto caminha, percebe sapatos ali no canto. Ele olha para o alto e percebe Farnese no alto da vigia do navio. Roderick a diz para não se mover e começa a subir até lá. Sérpico passava por ali bem nesse momento. Ei, você não tem medo de subir aqui? Farnese se desculpa e pergunta se está sendo um estorvo. Não, não é isso. O que foi? Precisava sossegar um pouco? Farnese desvia o olhar e se abraça por causa do frio. Roderick a cobre com seu casaco. Obrigada, ela diz. Sabe, hoje eu pairei mais alto do que o topo desse mastro usando magia. Lá de cima, do céu, eu olhei para baixo, para esse navio e para o mar. Foi uma experiência que me encheu de êxtase e de liberdade. Foi assustador. Foi como se a liberdade se dissolvesse no oceano. E no céu, eu podia ir aonde eu quisesse, me tornar qualquer coisa. Me enchi com aquela sensação de onipotência. Mas o momento acabou e voltei ao mundo real. Eu achei que fosse o fim. Eu não era nada além de um simples ser, flutuando nos mares que eu vi de cima. Além disso, senti que eu não era mais útil. Eu nem podia curar aquela pessoa como a mestra consegue. Cara, que inveja. As vantagens de ser magoado. Isso não é verdade. Roderick lhe fala. Seus companheiros podem ser incríveis, superpoderosos e tudo mais, mas... olha para esse navio. Os oficiais, os atiradores, os soldados, marinheiros, cozinheiros, marinheiros do convés, doutores. Cada um deles tem um papel. E cada um deve fazer seu papel, ou o navio não sairia nem do canto. Aquela garota. Você tá sempre protegendo ela. E é por isso que aqueles caras conseguem lutar sem se poupar. Não é? Farnese aperta o casaco. Sendo assim, você não seria o membro mais importante do grupo. Pelo menos para o comandante Guts. Além disso, você está cuidando da pessoa mais importante na vida dele. Droga. Acho que isso não era algo bom de se dizer. Obrigada. Farnese diz. Você está certo. Tenho certeza. Então anoiteceu. E todos foram dormir. Menos Guts. Ele estava sentado na beira do navio, observando o luar. Mentiroso! É o que vocês estão pensando. Eu sei que já disse que não voltaria a fazer vídeos com tantos minutos, mas eu
sou indeciso. Às vezes estou fazendo roteiro e veja, não tem informação legal pra um episódio aqui, tem que ter mais informação. E não foi só isso, a colaboração no Pix dessa última vez foi braba. Muito obrigado a todos que colaboraram e o vídeo maior é uma forma de agradecimento especial. Enfim, vocês já estão vendo, chave Pix na tela, com sua collaboration, vou conseguir manter o editor e essas coisas que eu tô sempre dizendo. Vamos aos nomes logo. Nome dourado vai para aquele que mandou o maior valor da remessa, Edmilson Marinho Monteiro Nunes Neto. Seguindo, Igor Machado Henke, Pedro Silva Elias, Ivan Zulian Magre, Ramon Bernardo Santos, Arthur Pinheiro Benvenuto, Luiz Henrique Ricardo Silva, Caian Perzeu Dantas, Rafael Altendorf Benordi, Emanuel da Silva Coimbra, Vladimir Ribeiro, Tiago Henrique Sírio Teixeira, Eduardo Alexandre da Silva Moreno, Henrique Xavier Figueiredo, Ítalo Carias Dias, João Paulo de Oliveira Uchoa, Eric Luan Borges, Bruno Alves dos Santos Neto, Richard Mariano Tavares da Silva, Franca Alves Oliveira NT, seria Neto, Neta, Juliano Santiago Silva, Christian Taveira dos Santos, Carlos de Oliveira Vieira, Cauê Silva Cerqueira, Márcio Tales Pérez, Alexandre Góes, não é mesmo? João Paulo Felipe Ferreira, Lucas Manuel de Vete Ferrucci, Antônio Felipe Pereira, Iago Felipe Marcelo Leite, Matheus Vieira da Silva, Vinícius Felipe Bastos Duarte, Pietro Barros Petraglia, Luiz Cláudio Reis Bezamate, Rafael Paulo Vieira Neto, Francisco Lucas Vitoriano, Augusto da Silva Brandão, Tairan Soares dos Santos, Kaique dos Santos Cavalcante, Pedro Zevaldir Souza, Ritiélio Costa Sofia, Maria Luísa Silva, Arthur Brunos Menezes da Silva, João Paulo dos Santos Oliveira Guilés, Gabriel dos Santos Paiva, Rafael Freitas de Carvalho, Pedro Henrique Nascimento Brasileiro Almeida, Gustavo Cardoso dos Santos, José Augusto de Almeida Neto, Jarlinei Porto Conceição, Marcelo Moreira, Vinícius Alexandre Oliveira Barbosa, Yasmin Alves de Souza, Brendo Nascimento Dias, Rodrigo de Limas Martins Araújo, Gustavo dos Santos Straub, Geisael Josias Duarte, Gabriel dos Santos Figueiredo, Carlos Eduardo Bezerra Freire, Alisson Paixão de Almeida, Pedro Henrique Soares da Silva, Arthur Guilherme Alves da Silva, Gabriel Emil Calduro, Guilherme de Souza Pereira, Alex Santos Souza, Iago Felipe Marcelo Leite da Silva, Guilherme Messias Menezes de Lima, Bruno Salles Brancalhão, deve ser um brincalhão, Bruno da Silva Florencio, Carlos André da Silva, Felipe Maximiliano Novak Aguiar, Arthur Dias de Andrade, Marcos Pereira de Andrade, William Smith Ferreira Alencar, Daniel Costa Talevi, Rian Rodrigo Rola, coitado, Vitor Ferreira do Rosário, Miguel de Oliveira Franco, Vitor Luiz Alves Almeida, Diego Afonso da Silva, Cristiano de Araújo dos Reis, Alisson Silva Souza, Adílio Mendes Nunes, Israel Rodrigues Andrade, Alex Vieira de Souza, Antony Bartolotto Martinelli, João Paulo Moreira, Gabriel Batista Campelo, Vicente Pereira da Silva Filho, Eduardo Alves Gomes de Oliveira, Patrick Della Via Gomes, Luiz Antônio dos Santos Rocha, Eustáquio Francisco Souza, Adriano Nicolas Alves da Silva, Daniel Aparecido Anselmo, Cícero Vitor dos Santos da Silva, me perdi. Lucas Fernandes Greco Muniz, Alisson Chautabriande Araújo de Almeida. Acabou. Só que não, Rodrigo Caio. Até a próxima.